Fala galera! Hoje a gente vai fazer uma questãozinha bem legal que caiu na prova da Escola Naval de 2014. Uma questão envolvendo campo magnético bem bacana. Então se liga aí no enunciado. A questão diz o seguinte, ó: observe a figura a seguir, tá aí a figura, paralela ao eixo horizontal X, há dois fios muito longos e finos, conforme indica a figura acima. O fio 1 está a 0,2 metros de distância do eixo X, enquanto o fio 2 está a 0,1 metro. Pelo fio 1 passam a corrente I1 7 mA e pelo fio 2 I2 igual a 6 mA, ambas no sentido positivo de X. Um elétron, carga igual a E, massa igual a ME, se desloca sobre o eixo X com velocidade constante. Então, se liga que a velocidade é constante. Sabendo que os dois fios e a trajetória do elétron estão no mesmo plano, qual o módulo em milímetros por segundo e o sentido do vetor velocidade do elétron em relação ao sentido das correntes I1 e I2. Então vamos lá, amiguinho. Vamos resolver essa questãozinha aqui, né? Que é uma questão que envolve campo magnético. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: é determinar o campo magnético gerado por esse fio e esse fio aqui no ponto onde está o elétron, certo? Então, por exemplo, esse fio aqui, quando você pega esse fio, ó, regra da mão direita, você segura aqui, certo? Ele vai estar, ele vai estar o quê? Saindo, né, ó, saindo do papel. Então, B1 aqui, saindo, a gente representa por um pontinho aqui, ó. Tá vendo? Uma bolinha e um pontinho. Então, esse é o campo gerado por B1, certo? Campo magnético. E 2 nesse caso está indo para lá, ó. Olha o sentido da corrente. Segura o fio e veja, ele vai estar, ó, entrando, né? Entrando, a gente representa o quê? Representa por um X, né? Um Xzinho aqui, ó. Então, aqui eu tenho o campo B2. Então, eu tenho dois campos aqui, ó. Um saindo e outro entrando. Eu tenho que calcular esses dois aqui para ver o campo magnético resultante nessa partícula aqui, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos lá, vamos calcular B1 aqui, ó. B1, por exemplo, ó, B1 é dado por essa expressão aqui, ó, μ0 vezes a corrente I1 sobre 2 vezes π vezes a distância, né? Que a gente chama, nesse caso aqui eu vou chamar de R1, certo? Essa distância é R1. Então, B1, vamos lá, B1. μ0 ele deu, é 4π vezes 10 a menos 7, certo? E 1, ele também deu, ele disse que 1, nesse caso aí, vale 7 mA. 7 mili é 10 a menos 3, ok? Então, vamos lá, né, amiguinho? 2 vezes π, 2π, vezes R1. R1 nesse caso aí, R1 nesse caso, vale quanto R1? Veja, R1 é a distância do fio até onde está o elétron, né, que está aqui. Então, essa distância daqui para cá é 0,2. Já coloquei aqui, ó, 0,2. Esse 0,2, vamos colocar em notação científica, é 2 vezes 10 a menos 1, né? Colocando em notação científica. Eu posso cortar isso aqui, ó. 2 vezes 2π dá 4π. E eu tenho 4π aqui em cima. Então, esse camarada corta com esses dois aqui, ó. Certo? Aí em cima vai ficar 7. 10 a menos 7 com 10 a menos 3, multiplicando, dá 10 a menos 10. Dividido por 10 a menos 1, dá 10 elevado a menos 9, né? Então, ó, ficou aqui 7 vezes 10 a menos 9. A unidade de campo magnético é Tesla. Então, já calculei o B1, certo? Vamos calcular o B2, ó. B2, a mesma formulazinha, ó. μ0 vezes I2 sobre 2 vezes π vezes R2. Ok? Vamos substituir, né? μ0, quanto é μ0? μ0 é
a constante, né, permeabilidade magnética no vácuo, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. E 2 é a corrente que ele deu, que é 6 miliamperes. Só que mili é 10 a menos 3, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por quanto? Por 2π, que multiplica R2. Só que R2, ó, olha a distância de R2. R2, esse fio aqui, está distante de quanto? 0,1. Colocando em notação científica, é 1 vezes 10 a menos 1, ou seja, 10 a menos 1, né? Tranquilo? E aí a gente vai fazer nosso cálculo aqui, ó. Veja, 4π dividido por 2π, isso aqui vai dar quanto, amiguinho? Isso aqui vai dar 2, né? Aí vai ficar 2 vezes 6 dá 12. E adivinha o que eu vou fazer com o resto? Olha, o resto daqui é a mesma coisa daqui, né? Menos 7, menos 3, menos 1, menos 7, menos 3, menos 1. Só pode dar quanto? 10 a menos 9. Então, eu já sei que aqui é 10 a menos 9 Tesla. Então, aqui, amiguinho, eu já tenho B1 e já tenho o meu B2. E agora, calculo quem? O campo magnético resultante. Campo magnético resultante aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, tem que ter espaço para essas questões da escola naval, gente, porque são geralmente questões trabalhosas e muito boas, viu? Para quem gosta de física, né? Quem gosta de muito cálculo, essas coisas aqui, vibra com essas questões pra caramba. Questões bem legais, beleza? Então vamos lá, vamos fazer agora o campo magnético resultante. Como é que eu calculo o campo magnético resultante aqui? Veja, campo magnético resultante, eu tenho B1 que está saindo. B1 está saindo. Eu tenho B2 que está entrando. Então, quando eu tenho dois vetores de sentidos opostos, o que é que a gente faz? Subtrai, né? Então, BR, o que é BR? É o campo magnético resultante. Vai ser o maior menos o menor. O maior é B2. Então, vou colocar ele aqui, ó, B2. Menos o menor, que é quanto? B1. Então, BR, nesse caso aqui, vai ser B2, que é 12 vezes 10 elevado a menos 9, menos B1, que é quanto? B1 é 7 vezes 10 a menos 9. 7 vezes 10 a menos 9. Então, BR, amiguinho, que é o campo magnético resultante aqui, ó, isso aqui é semelhante, 12 menos 7 dá 5, né? Então, 5 vezes 10 elevado a quanto? A menos 9, o quê? Tesla. Beleza? Então, já descobri o campo magnético resultante. Tranquilo? Detalhe, ele falou isso aqui, que a velocidade é constante. Então, minha velocidade, ela é constante. Se a minha velocidade é constante, a minha aceleração, ela é zero. Se minha aceleração é zero, força resultante não é massa vezes aceleração, então a minha força resultante, nesse caso aqui, é igual a zero. Só tem uma condição para que isso aqui seja igual a zero. Qual é a condição? A condição é o seguinte: eu não tenho a força-peso que aponta para baixo? Exatamente. Para que a minha força resultante seja igual a zero, a minha força magnética só pode ser para onde? Para cima e tenha a mesma intensidade do peso, né? Entendeu? Agora, vamos fazer a regra da mão esquerda, né? Regra da mão esquerda, para a gente determinar o sentido dessa força. Veja, a linha da força magnética está atuando na vertical. Ela pode ser para baixo ou para cima, certo? Uma coisa eu sei, ela está na vertical, certo? Quando você, ó, aplica isso aqui é o quê? O campo magnético resultante. Porque o campo magnético resultante, ele está o quê? Entrando, ó. Ele está entrando. Esse BR que está aqui, ó. O BR que está aqui, deixa eu colocar. Ele está entrando. E entrando a gente tem o quê? Um xizinho, né? Um xizinho aqui, ó. Certo? Um xizinho. Então, esse BR aqui, ó, o campo magnético dele resultante está entrando. Então, ó,
entrando, tá vendo? A força magnética para cá. E esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, deixa eu mostrar aqui de lado, ó. Campo, força, olha a força aqui, ó. E esse meu dedo aqui, ó, significa o quê? Esse meu dedo aqui para cá é justamente a velocidade. Então, a velocidade está para cá. Mas calma, gente, vê só. A força magnética não está para baixo aqui, a força magnética não está para baixo, só que tem um detalhe. Essa carga é negativa. Se essa carga fosse positiva, tudo bem, a minha força estaria para cá. Aí estava tudo perfeito aqui. Quando a carga é negativa, basta você inverter o sentido da força. Somente isso. O restante dos vetores tem que ser iguais. Então, a força magnética, ó, ela tem que estar para cá. Não estava para baixo, a carga é negativa, só é você inverter. E inverte, ela fica para onde? Para cima, né? Então, aqui é minha força magnética atuando aqui, certo? E agora, ó, é só aplicar, né? Para que isso aqui, ó, tenha um movimento, o movimento da partícula é para a esquerda. Agora, essa força daqui, ó, tem que ser igual a essa, né, amiguinho? Para quê? Para que a resultante aqui seja nula, que a força resultante seja nula. Então, vamos fazer aqui, ó, força magnética, vamos fazer aqui, ó, força magnética, ela é igual ao peso. Como é que eu calculo força magnética? QBV seno de θ. Só que o ângulo entre V e o campo magnético está entrando é igual a 90 graus. E o seno de 90 é igual a 1. Então, vai ficar dessa maneira aqui, né? QBV só. QB, B resultante, vezes V. E peso é massa vezes quem? É a massa vezes a gravidade. Pronto. E aí agora, ó, esse Q ele chamou de E, né? Ele chamou de E. B resultante vezes a velocidade, a massa vezes a gravidade. Aonde tem a massa aqui, eu vou passar para lá, ó, a massa do elétron, que ele chamou, né, também, né? Massa do elétron. Essa massa do elétron está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar, ó, E dividido pela massa do elétron, vezes BR, que é o campo resultante que a gente achou, velocidade, que é igual a gravidade. Beleza? Isso aqui tudinho tem, só não tem V, eu vou achar ele agora, né? Vamos fazer aqui, né, amiguinho? Vamos fazer aqui, nesse lado de cá. Questão boa, né? Questão bem legal da escola naval, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui para finalizar. Então, a gente tem o seguinte, ó. Quem é E sobre a massa de E? Ele deu na questão. E sobre a massa de E, ele disse que é 2 vezes 10 elevado a 11. Isso aqui, ó, 2. Se você ver aí no enunciado, é 2 vezes 10 elevado a 11. Ok? Tranquilo? 2 vezes 10 elevado a 11. Quem é BR? BR a gente achou aqui, ó. BR vale quanto? 5 vezes 10. Ó, 5 vezes 10 elevado a quanto? A menos 9. Não é isso? A velocidade, né? Esqueci de colocar a velocidade aqui. A velocidade que é o que ele quer. Igual a quem? Igual a G. E G é 10. Ok? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 10 a primeira, 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 9, dá 10 elevado a terceira, né? Isso, 10 elevado a terceira vezes V, que é igual a 10. Vou passar esses 10 a terceira para lá, aí vai ficar 10 dividido por 10 a terceira. É a mesma coisa que 1 dividido por 10 a segunda, que é a mesma coisa que 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100 dá quanto? Dá 0,01 metros por segundo. Só que ele está querendo em milímetros por segundo. Então, você multiplica isso aqui por quanto? Por 1000, né? Que 1 metro tem 1000 milímetros. Multiplicando 1000 vezes isso aqui, aí vai dar 10 milímetros por segundo. E aí a gente encontra a nossa velocidade desejada. Né? Questão boa, né, gente? Questão envolvendo campo magnético. Né? Uma questão bem legal. E tinha que saber aquele conceito ali, né? De utilizar o sentido da força magnética, né?
ok? Então aí, gente, ó, nesse caso, ó, mostrando aqui para vocês, a gente encontrou o quê? A velocidade que ele estava querendo, e o sentido dela é contrária a quem? A o sentido das correntes. Então vamos ver isso aí, ó, a alternativa qual é? Pegando aqui, ó, ele está querendo o quê? Ele está querendo o módulo em milímetros por segundo, a gente achou aqui que é 10, e ele está querendo o quê? O vetor velocidade do elétron em relação ao sentido das correntes I1 e 2. Olha ele aqui, ó. A velocidade é sentido contrário a quem? A I2 e I1, né? I1 e 2. Então, nesse caso aqui, contrário. Então, a alternativa aqui, ó, é a letra A. Ok, amiguinho? Então, aqui a gente chega ao final da questão. Uma questão bem tranquila, né? Quer dizer, tranquila não, né? Mas uma questão bem legal que caiu na prova da Escola Naval de 2014. Uma questão envolvendo eletromagnetismo, né? Questão envolvendo a parte de leis de Newton, né, de força resultante, essas coisas. Beleza, gente? Pessoal, se inscreve no canal, dá um like, vamos participar, bombar esse canal, né, para ele crescer cada vez mais, certo, amiguinho? Um abraço, galera, valeu, fui!